Continuando a parte 2 do primeiro vídeo, aos que ouviram e praticarem, ou seja, aqueles que ouviram a verdadeira palavra que foi ministrada, que foi direcionada aqueles que realmente são predestinados a ser salvos, eles ouvirão essa palavra e automaticamente Yahshua irá já fazer as transformações necessárias, porque ouvirão, compreenderão e praticarão, porque de nada adianta você ouvir e não praticar. É como se você contemplasse a sua aparência diante do espelho e logo depois que você saiu, você se esquece. Então, quando você ouve a palavra e pratica, você é conhecido como prudente. Quando você não ouve, ou mesmo quando você ouve e não pratica, ou não dê credibilidade para o que está sendo ministrado, para o que está sendo ouvido, você é considerado insensato. E nós iremos falar sobre isso, né? A importância de ouvir a palavra e praticar. De ouvir, meditar, aprender, obedecer e praticar. E, consequentemente, sermos salvos, sermos alcançados. Nós só iremos ser alcançados, nós só iremos ser salvos quando nós ouvimos. A gente aprende por ouvir a palavra, meditando, fazendo a leitura da palavra, a Bíblia Sagrada que cura, salva e liberta, que transforma. Você ouve, você lê, você ouve, você lê, você aprende, você medita, você pratica e, consequentemente, você é salvo. Não há segredo nisso. Isso significa que você constrói sua casa sobre uma rocha, que você tem uma vida construída, alicerçada na rocha, na firmeza, na garantia. Você tem uma vida prudente. Você é prudente. Né? O que é ser uma pessoa prudente? É uma pessoa que tem prudência. O que é ter prudência? É aquele que busca evitar tudo que julga fonte de erro, que cause dano a você ou a outras pessoas. O que é você ser insensato? É você ser falto de senso, de ter razão, de ter entendimento, você ser louco, insano, fazer as coisas inconsequente, não pensando nas consequências, não analisando que o céu e o inferno é uma realidade. Só que muitos agem insensatamente, agem loucamente, sem razão, acredita que essa vida é passageira, nasceu, viveu e morreu e pronto, acabou. Não é só isso. Nós temos uma eternidade. E onde você quer entrar? Onde você quer passar sua eternidade? Nos céus, no paraíso? Ou no inferno, no ranger dos dentes, queimando, sofrendo, chorando? Porque se nós ficarmos alicerçados a doutrinas de homens, se nós ficarmos alicerçados a heresias, a idolatrias, a seguir ídolos, a Baal, nós, consequentemente, nós seremos, a nossa eternidade será no inferno. Sim, Érica, você não pode falar isso. Não, querido, eu não estou aqui a te julgar, eu estou aqui a compartilhar uma fé, uma realidade que existe. O mundo espiritual, ele existe, só que muitas pessoas sabem que ele existe, mas não dão credibilidade. Outros ignoram, outros têm conhecimento que existe essa realidade, mas deixa a vida me levar. Vida leva eu acho a música mais triste que existe, essa música. Você acredita? O mundão canta essa música e toma uma cervejinha e come um churrasquinho, mas não sabe o que está profetizando sobre a sua vida. Deixa a vida a mim levar. Ou seja, você deixa a vida te levar, querido. Não, essa vida não é só nascer, viver e morrer, não. Tem a eternidade ainda. Nós temos algo além ainda. E o nosso objetivo hoje, o meu objetivo hoje, é fazer você compreender e entender que você pode ter algo muito além do que você viveu aqui na Terra, porque tudo que nós vivemos aqui na Terra foi passageiro, será passageiro. O que está por vir é muito melhor. Nós não temos capacidade de ver, compreender, entender. Está na palavra, porque de tão maravilhoso o reino celestial, aqueles que esperam, aqueles que buscam alcançar, assim seja. Então vamos meditar. Para meditarmos hoje, vamos fazer uma pequena oração antes. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações, repreenda todo espírito de
distração, tudo aquilo que impede que nós possamos alimentar espiritualmente da sua palavra que cura, salva e liberta. Mas abre nosso entendimento espiritual, abre a nossa visão espiritual, tira toda a venda espiritual dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, para que nós possamos entender e compreender o que tu queres falar através dessa simples ministração. Repreenda toda praga, toda palavra de maldição, repreenda todo olho de inveja, de maldade, de cobiça contra essa vida, contra esta casa. Repreenda e cancela toda obra contrária contra esta vida, contra essa casa, contra a família desta vida, contra o trabalho desta vida, em nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque a seus anjos ele deu ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. Por amor ao seu nome, ele te protegerá, te guardará. Assim seja, você recebe por amor ao nome do nosso Criador. E ele nos protege, ele nos garante que nos protege, que nos guarda, que torna-se inimigo e adversário daqueles que se denominam inimigos e adversários dos nossos adversários. Se você não consegue se libertar da idolatria, se você não consegue se libertar dos ídolos, peça a ele que venha fazer a obra por você, para que ele venha mudar, venha te transformar. Porque quando nós abrimos o coração, quando nós estamos dispostos a receber algo mais dele e deixa que ele trabalhe, nós temos que dar a ele permissão, porque eles são educados, tanto o pai quanto o filho. Eles não vão fazer nada além da sua permissão. E se você permitir que ele trabalhe em você e que ele te liberte da idolatria, idolatria de ídolos, de Baals, enfim, queridos, de tudo aquilo que você coloca, que se você cultua no lugar do próprio Criador, aquilo que você coloca como proteção a não ser o próprio Criador e o nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Eles são a nossa verdadeira proteção, eles são o nosso verdadeiro livramento, eles são nossas verdadeiras provisões. Se você tiver conhecimento disso, se você tiver esse entendimento, sua vida a partir de hoje não será mais igual. O seu 2023, a partir desse dia que você está assistindo esse vídeo, não será o mesmo, porque aquele que nos guarda não dormita. Aquele que nos guarda não dormita, né? O Altíssimo é o nosso pastor. Nada nos faltará. Se ele é o nosso pastor, tudo pode estar de pontapé, mas se você crê nele, se você vive essa realidade, nada te faltará, tá? Então, para meditarmos, Lucas 6, verso 46, os dois fundamentos. Por que vocês me chamam de mestre, mestre, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a terra, sobre a areia, né, sem alicerce. E quando as águas baterem contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aleluia, Yahshua, ministra os nossos corações essa palavra de poder sobre as nossas vidas. Então, o que ele quer dizer conosco nisso? Quando você tem uma vida alicerçada, quando você escolhe servir à luz ao invés das trevas, você tem sua vida alicerçada sobre a rocha, que é Yahshua Mashiach. Quando nós escolhemos servir ou seguir Yahshua, que é a luz, ele é a luz do mundo. Para que nós chegamos ao Pai, nós temos que chegar nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você escolhe servir ele, você escolhe as luzes ao invés das trevas. Mas ao contrário, ele fez uma analogia muito bem exemplificada para que não deixa falho o entendimento daqueles que mesmo que não tenham tanto entendimento bíblico, para conseguir entender o que ele quis dizer. Que todo aquele que ouve as palavras que ele lança, ele é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre ele, sobre Yahshua. Caiu a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, bate com força contra aquela casa e ela não se desaba de forma alguma. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Este homem, ele é comparado
ele é um homem prudente. Por quê? Ele tem prudência, ele é precavido, ele é prevenido, ele é providente, ele tem prudência. O que é prudência? É aquele que busca evitar tudo que julga fonte de erro ou de dano, de engano. Né? Uma pessoa que é prevenida, que antecipa os acontecimentos. Ou seja, se você antecipa os acontecimentos, poderia acontecer algo ruim? Eu posso ter um ano tenebroso, horrível? Pode sim, se você não buscar estar em comunhão com Yahshua, porque é Ele que vai te defender, Ele que vai te guardar, Ele que vai te salvar. Mas se você escolher viver nas trevas, ou seja, a segunda analogia que ele fez, todo aquele que constrói, todo aquele que ouve as palavras que ele lança, ele usa pessoas, usa mensageiro, usa o anjo para falar das eras atuais, ele usa pessoas, ele capacita pessoas para ter coragem, para ter eloquência, para falar em nome dele, para ouvir que existe o bem e o mal. E todo aquele que ouve essas palavras e não pratica será comparada com um homem insensato. O que é uma pessoa insensata, querido? É uma pessoa falta de senso, é uma pessoa sem razão, sem entendimento, é louco, é insano, toma decisões pelas vontades, pela carne, livremente, sem pensar nas consequências que aquilo pode lhe gerar futuramente. Então, quem constrói a sua casa sobre a areia, cai a chuva, transborda o rio, sopra os ventos, bate com força sobre aquela casa, contra aquela casa, e ela desaba, é claro, sendo grande a ruína daquela casa, porque construiu aquela casa sem alicerce. Assim é o homem falto de prudência. Por quê? Porque ele não está alicerçado na rocha. Quem é a nossa verdadeira rocha? Quem é o verdadeiro alicerce da nossa vida, queridos? É o dinheiro? É a nossa conta bancária? São os recursos? São os amigos que nós temos? São as influências que nós temos? São os lugares que nós frequentamos? Não, querido. O nosso alicerce, a nossa prudência, a nossa rocha é o próprio Yahshua Mashiach. Ele se fez cordeiro para que hoje eu e você pudesse ser salvos, para que hoje eu e você pudesse ter uma vida estruturada, para que nós pudéssemos ter uma vida alicerçada na luz, na verdade, na fortaleza, na firmeza, né? Sem erro, sem engano, sem mentiras, sem falsidade, sem maldade. Ao contrário do insensato, que ele diz: por que vocês me chamam de mestre, mestre, e não fazem o que eu mando? Ou seja, ele deixa para mim, usa minha boca para dizer para você: olha, queridos, ouve, medite, aprenda, pratique. Para quê? Para que vocês sejam salvos. Mas vocês ignoram essa mensagem. Muitos de vocês nem assistem até o fim. Então, ele diz: para quê? Vocês me chamam se vocês não me obedecem? Por que vocês só me procuram quando a coisa aperta? Quando o bicho pega, né? Como dizer popularmente, ditado popular. Não, você tem que ser obediente, você tem que ser prudente, você tem que construir uma fé alicerçada na rocha, ou seja, uma fé de verdade absoluta, é uma fé de segurança, é uma fé de garantias. Quando nós temos uma fé alicerçada em situações, em homens, em circunstâncias, em recursos financeiros, em emprego, em contas bancárias, em finanças, em vaidades, nós estamos... O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo uma grande ruína, nós estamos construindo futuramente para mim, para nossas vidas, uma casa sem alicerce, com possibilidade de ter uma grande ruína, cedo ou tarde ou cedo, não no momento oportuno, porque o diabo, ele nos oferece coisas, situações, circunstâncias que vêm encher os nossos olhos, porque o diabo, ele oferece facilidades. Olha, faz isso que eu te dou isso. Ele fez isso com Yahshua. Você acha que ele não vai fazer comigo? Você acha que ele não vai fazer com você? Vai, porque ele sabe que o tempo dele é pequeno aqui na terra, que ele tem urgência para destruir, para que perca o maior número de pessoas, o maior número de almas. Então ele está trabalhando assiduamente. Com isso, ele
utilizas, querido, de tudo que vem destruir a sua comunhão com o Criador. Mas quando você tem uma comunhão com Ele, quando você tem uma fé alicerçada, uma fé independente no Pai e no Filho, você é prudente. Você construiu sua casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, vai bater e nada vai acontecer. Mas se você tem uma fé pequena, mas alicerçada na circunstância, alicerçada no homem, uma fé dependente do homem, uma fé que não tenha temor pelo nosso Criador, que não tenha temor pelo Salvador, que não ouve, ou muitas vezes ouve, mas não obedece e não pratica o que Ele manda. No livro de Êxodo, o próprio Criador, Yahweh, ele disse: se você obedecer tudo que Yahweh, meu filho, te ordenar, sem se rebelar contra ele, eu tornarei adversário dos seus adversários. Eu tornarei inimigo daqueles que se denominam seus inimigos. Então, para que nós tenhamos a proteção, para que nós tenhamos a garantia, a segurança, a firmeza nesta vida para o novo ano que está por vir, a garantia da nossa salvação, a garantia de estarmos nos esforçando e, consequentemente, recebermos como prêmio a nosso resgate, a nossa remissão, e como consequência, quando Ele mandar os anjos para fazer a colheita, que nós estejamos preparados, nós temos que alicerçar Yahweh. E nós só chegamos a Yahweh através de Yahweh. Até porque o nome de Yahweh, toda vez que você invoca Yahweh, me ajuda. Yahweh, repreenda esse mal. Eu repreendo esse mal em teu nome. Ou seja, automaticamente nós estamos pedindo a ajuda para o Pai e para o Filho. Porque no nome do Filho contém o nome do Pai. E na Cidade Santa contém o nome do Pai, que é Yahweh, o nome do Filho, que é Yahweh, e o nome da Cidade Santa é Yahweh, o Shah, que significa salvação, Yahweh significa que ele salva, né? E o Shah significa salvação, e Laim significa, aí você juntando todas as três, juntando o Yahweh do Pai, mais o Shá do Filho vai dar Yahusha. Ali já está o nome do Pai, já está no Filho, que é Yahusha. Mas o Laim da Cidade Santa, aí você forma uma palavra só, Yahusha Laim. E ele diz que aqueles que seguem o Cordeiro, o 144, estarão na sua fronte, o nome do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Reino celestial, tudo tem que adorar, tudo tem que glorificar, exaltar o Criador. Os animais exaltam, os animais glorificam Ele, o vento, até o sussurrar dos ventos, querido, reino celestial, olha para você, tudo glorifica o Pai. Então, você pode ser que de repente você entra nesse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo e Yahweh te abençoe. Eu quero dizer para você que os nomes que nós aprendemos anteriormente de Zeus, de porco, são blasfêmias impostos pela Igreja Católica, porque ela tinha o propósito, o objetivo maior de ocultar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, porque naquela época a igreja primitiva era perseguida, e quanto mais eles matavam os cristãos, os ialdinhos daquela época, mais a igreja crescia. Então os fariseus daquela época, os sacerdotes daquela época, por inveja, falou: nós temos que tomar uma nova estratégia. Essa estratégia não está funcionando. A verdade é que nós vamos ocultar, vamos esconder o nome verdadeiro dele, para que seja cortado, para que seja esquecido, para que seja banido da terra. Isso está em Jeremias 11, 19 ou Jeremias 19, 11. Deixa eu ver aqui. Jeremias 11, 19 fala: vamos cortá-lo da terra, vamos tirar para que ninguém lembre-se mais desse nome, porque através daquele nome a igreja primitiva estava crescendo e ganhando força. Quanto mais eles matavam, quanto mais eles perseguiam, mais se aumentava a igreja, mais crescia a igreja primitiva. Então eu quero dizer para você que eles tentaram ocultar, mas o Pai deixou na sua palavra que o nome dele seria revelado. Em Provérbios 30, versos 4 diz: será que você conhece o meu nome? E do meu filho? Será que sabe? Pode me falar? Será que conhece de verdade?
né? Em Provérbios 30, versos 4. Lá ele pergunta, ele deixa um questionamento para mim e para você. Ou seja, você está adorando, idolatrando qualquer coisa, menos o verdadeiro. Porque o nome verdadeiro, ele glorifica tudo. Tudo que existe e subsiste tem que glorificá-lo. Reino celestial, os animais, as crianças, tudo tem que adorá-lo, tem que glorificá-lo, tem que exaltá-lo. Aí, como a Igreja Católica, os fariseus daquela época, os sacerdotes daquela época, ficavam muito irritados porque a igreja primitiva crescia, eles, por inveja, por maldade, levou o Yahshua para a morte. Mas hoje nós estamos na graça. Mas ele deixou essa promessa que aqueles que chegassem até Yahshua, chegaria a ele. Que conheceria toda a verdade, seria revelado. Então hoje ele levanta pessoas simples, mensageiros simples, pessoas que jamais imaginaria estar onde estão ou fazendo tais obras, porque ele sonda os corações, ele conhece, né? E para você, querido, ser um atalai de Yahshua, você tem que se posicionar. Você não pode se deixar intimidar, porque muitos tentarão te intimidar, muitos tentarão paralisar você. Pode tentar te paralisar, mas a obra, o projeto dele, o propósito dele quer fazer com que todas as nações o louve, o adore, conheça de fato, de verdade, o seu nome e o glorifique. Isso está na palavra, isso eles não conseguiram omitir, esconder. Porque lá está, todos conhecerão o meu nome, todos saberão o meu nome, todos os joelhos se prostrarão diante de mim. Então, isso já está acontecendo, porque gera promessas para o fim dos tempos, do tempo do fim. E nós estamos vivendo tempos apocalípticos, tempos que já estão em andamento. Então, querido, eu sei que muitos de vocês não se sentem confortáveis em ouvir eu dizer isso. Eu quero dizer para você até como solidariedade, que eu já estive do lado que você está aí hoje. Eu já passei pelos momentos que você passou, pelo momento de fanatismo, pelo momento de idolatria. Eu passei por essa circunstância, eu passei pelo sistema religioso, eu devolvi dízimo, eu achava que dízimo era certo, mas eu recebi a revelação que não é. E hoje eu compartilho essa verdade porque eu sinto na obrigação, no dever, na honra, né? No caráter, na honestidade de compartilhar e de informar o maior número de pessoas possível para que essa verdade seja revelada. E não somente isso, mas dizer que o nome do Criador não é o que nós blasfemamos anos e anos e anos, e muito menos do nosso Salvador, que eles existe um nome, que naquela época, os sacerdotes daquela época, quando deveria ter transliterado o nome deles, que é YH, Yud Rei Vav Rei, que na pronúncia da Yal, eles traduziram, só que você, por mínimo que você entenda de português, nome próprio não se traduz. Consegue me compreender? Nome próprio não se traduz. Então, mas já fizeram isso com um propósito, porque na própria palavra, em Jeremias 11:19, diz: vamos ocultar, vamos cortar essa árvore, seus frutos, achando que mesmo ocultando o nome do Criador e do Salvador, que ali os frutos seriam escondido e que nunca mais surgiria, mas ele prometeu que mostraria e revelaria os céus. E assim, a fé é loucura para o mundo, queridos. A fé é loucura. Há muitos teólogos, por que não? Eu estudo a Bíblia, não sei o que. Queridos, o Criador, ele tem a sua forma de trabalhar. Quem somos nós para questionar? Nós estamos vivendo a era de Laodiceia e a era da Filadélfia. Ele escolheu um mensageiro, um anjo mensageiro da Filadélfia para anunciar. E todos nós que recebemos essa palavra através deste anjo, nós também compactuamos, recebemos, aceitamos. Está aqui impregnado, diabo nenhum tira da nossa mente e do nosso coração essa verdade. Por quê? Quem convence é o homem, é o mensageiro lá de Filadélfia que ele levantou? Não, mas é o próprio rosto dele que vem e testifica conosco que nós somos predestinados a ser alcançados. Nós recebemos essa verdade e aceitamos e compartilhamos com o outro, porque o nosso objetivo é alcançar o maior número de vidas, o maior número de almas possível. Sabemos que a Filadélfia tem pouca força, mas ele
pela pouca força que nós temos, Ele ainda assim trabalha em nossas vidas, tá bom? Então, eu quero desejar para você um ano de 2023 cheio da presença, com a plenitude completa do próprio Criador e do nosso Salvador sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Peço a você que consagre-se a Ele, agradeça pelos 2022, né? Eu só tenho que... A minha palavra-chave é gratidão, queridos. Eu sou grata por tudo que aconteceu durante esse ano, até os momentos de adversidade, porque através dele a gente cresce, a gente amadurece, a gente fortalece, a gente aumenta a nossa fé. As adversidades, ela vem pra gente aprender, pra gente amadurecer, pra gente crescer. Então, até isso nós temos que ser gratos, não é mesmo? Então, e peço a Ele, ao meu Pai soberano, que criou os céus e terra, e ao meu irmão Salvador, que esteja à minha frente no 2023, à frente de você que está assistindo este vídeo, que venha alcançar o maior número de vidas, almas, né? Que venha alcançar toda a minha parentela, todos os meus amigos, conhecidos, todos os meus seguidores, os familiares dos meus seguidores, que eles sejam contagiados por essa presença, por esse tesouro que é o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Eu desejo para vocês que as bênçãos dele estejam sobre a sua casa, a saúde dele esteja sobre a sua casa e, acima de tudo, como prêmio, eu desejo que em 2023 você seja salvo, que nós sejamos salvos, que nós recebemos como prêmio a nossa salvação. Esse é o meu desejo para mim, para os meus, para todos aqueles que eu conheço, que eu não conheço. E aqueles que me abençoam, eu os abençoo em nome de Yahshua Mashiach. E aqueles que me amaldiçoam, que desejam o meu mal, eu também os abençoo, porque não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água, a doce e a amarga, a doce e a salgada. Não. Aqui, queridos, é a água doce. Aqui eu fui chamada para abençoar. Aqui, queridos, é família bendita de Al. Aqui somos família bendita de Al. E nós seremos reconhecidos não pelo homem, mas pelo próprio Criador, que fomos ser escolhidos por Ele a dedo para fazer o ID, para levar a verdade, para pregar a verdade com eloquência, com felicidade, com alegria, com fé, com confiança, com firmeza e, acima de tudo, na rocha, que é Yahshua Mashiach, meu irmão Salvador, meu irmão resgatador. Eu sou grata, querido. Se você soubesse se você pudesse tocar no meu coração, sentir as batidas do meu coração, como eu sou feliz quando eu pronuncio estes nomes, Yahshua Mashiach, querido, é algo transformador. A fé, você não vive, você não vê, você se experimenta. E eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, do fundo dos meus pensamentos, o que eu desejo para você, do melhor que eu desejo para você, que você venha ter uma experiência única, incomparável com Yahshua Mashiach. Aceite e reconheça que ele veio 100% homem para te dar a vida em abundância. Ele se fez cordeiro por amor à humanidade. Então, a única recompensa, o único que ele deixa como sugestão, como direção, porque ele não impõe a nada, né? Eles são amor, ele não obriga ninguém a amar, não obriga ninguém a aceitá-lo. Mas é que você venha olhar para dentro de si, venha buscá-lo de todo o seu coração e tentar fala assim: Pai, através de Yahshua, me faz com que eu venha ter uma experiência espiritual contigo, assim como Érica fala, como ela descreve, porque o dia que você tiver uma experiência espiritual, um sobrenatural dele, recebendo o ruach dele sobre você, o selo dele, a presença dele, que quando nós recebemos a presença dele, nós somos direcionados por ele, mesmo que as pessoas disseram: louco, olha que louca, nossa, ela é doida, olha, isso pra gente é um elogio, sabe por quê? Porque nós andamos em contramão ao mundo, em contramão às coisas mundanas. Nós andamos alicerçados pela fé. Nós andamos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós acreditamos, né? Que é a nossa fé, né? Não pela vista, mas pela fé. Então, que você possa em 2023 receber como recompensa a presença do nosso Salvador, a presença do nosso Criador, o ruach dele te selando, te brindando de toda maldade, te guardando de tudo aquilo que vem em oposição à sua vida, à sua casa, ao seu trabalho, à sua família. Que você, ao redor de você, da sua casa, da sua família, que a sua casa, a sua família, tudo que é seu seja brindado, cercado por um muro de fogo, guardando vocês. Porque ele disse que aos seus anjos dará ordem para que nos guardem todos os nossos caminhos. Então, querido,
em todos os nossos caminhos nós seremos guardados e guiados por Ele. Mas para isso nós temos que obedecer, para isso nós temos que aceitá-lo, para isso nós temos que ouvir o que Ele nos fala e praticar, colocar em prática. Para isso nós temos que ser prudentes e não insensatos, porque a obra verdadeira do justo, ela conduz à vida. Tudo que você faz de verdade, tudo que você pratica de verdade, com amor, sem pensar em recompensas, porque quem te recompensa verdadeiramente é o próprio Criador, né? Sem querer receber recompensas de homens, né? Mas recebendo a recompensa dele próprio, que é a recompensa verdadeira dele, é a sua presença, né? Que vem a resplandecer sobre as nossas vidas. Então, essa verdadeira obra, essa verdadeira ação, atitude sua, em querer alcançar o maior número de pessoas, faz com que você receba vida, não só para você, mas para aqueles que ouvem e para aqueles que aceitam essa verdade, né? Então, esse é o meu desejo para você em 2023. Principalmente que você tenha a possibilidade de tudo aquilo que em 2022 impediu que você aceitasse, impediu que você abrisse seu coração e eu não vou acreditar no que Érica está falando, mas eu vou fazer um voto, ou seja, eu vou fazer uma experiência, eu e com o Criador, eu e com o Salvador, orar você mesmo, entre no seu quarto, ore a Ele, fala, eu quero ter uma experiência diferente, eu quero afastar da idolatria, das abominações, das práticas, da apostasia, né, que o mundo tá desse jeito, né, querido? Mas fala assim, eu quero ter um caminho reto, eu quero ter um caminho livre, eu quero ter um caminho firmado na rocha. E pra gente estar firmado na rocha, querido, nós temos que limpar a nossa casa, limpar o nosso interior, né? Tirar toda a sujeira, toda a mágoa. Se você guarda mágoa de alguém, eu acho assim que é uma das primícias. Você vai virar mais um ano carregando aquele peso, aquela carga. Eu sugiro a você que jogue para trás, libere perdão e seja feliz. É isso que eu te desejo em nome de Yahshua Mashiach. A paz e a harmonia dele esteja sempre com você e com seus familiares, onde quer que você esteja ou onde quer que você vá, que ele venha resplandecer na sua vida, na sua casa. Que acima de tudo, que a proteção dele esteja contigo. Esteja conosco, assim seja. Aleluia. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Aleluia.